Olá, aluno online. Eu sou a professora Vânia e vou dar aula de redação para vocês. Existem duas modalidades de redação que são cobradas nessas provas. A redação oficial, na qual você deve escrever pareceres, ofícios, memorandos, etc. E a redação discursiva. Redação discursiva, ela inclui 4 modalidades de texto, que eu vou te mostrar aqui no quadro. Então, você tem dentro da modalidade discursiva, você tem a dissertação argumentativa, a dissertação expositiva, o estudo de caso e as questões discursivas abertas. Hoje nós veremos a dissertação argumentativa. Teoricamente, esta é a modalidade mais cobrada pelas bancas, salvo raríssimas exceções. Como é que isso funciona? Na modalidade discursiva, o examinador vai querer que você produza um texto, ele te dá um tema amplo, você vai desenvolver uma tese sobre este tema e tentar sustentá-la. De que forma? Por meio de argumentos convincentes. Então, para que fique bem claro para vocês, eu coloquei de forma detalhada o que é esse tipo de texto, o que a banca vai avaliar neste caso e como é que você vai elaborar de maneira bastante prática, que eu vou te mostrar aqui agora. Então, pus aqui para vocês o que é a modalidade dissertação argumentativa. É o texto que visa influenciar o leitor. Este texto ele tem caráter persuasivo, porque aqui eu tenho um autor que quer influenciar o leitor por meio de uma linha de raciocínio consistente, procurando convencê-lo ante a evidência dos fatos a concordar e aceitar como correto e válido o ponto de vista expresso. Lembre-se de que este ponto de vista é o que você vai tentar defender no seu texto. Esta modalidade de texto baseia-se, sobretudo, em afirmações que transmitem conceitos relativos, que suscitam dúvidas e hesitações e que também podem aparecer pontos de vista diferentes e conflitantes, além dos graus de verdade e ou de falsidade. O que isso significa? É que, na verdade, ninguém é dono da verdade, não existe unanimidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tema que a banca me propõe e vou desenvolver uma tese sobre ele, vou criar um ponto de vista sobre ele que eu vou tentar sustentar. Na verdade, o examinador, quando lê esse tipo de redação, ele está preocupado em saber se você tem argumentos suficientemente convincentes, suficientemente bem fundamentados para sustentar esse ponto de vista. Se ele vai concordar com você ou não, isso aí já é outro problema, não é o que está sendo posto em questão na sua prova. Vamos ver o que ele vai avaliar no seu texto. Então, de forma bastante clara, o que se avalia neste texto? O examinador irá avaliar a capacidade do candidato de apresentar argumentos, ou seja, de oferecer um conjunto de razões favoráveis ou desfavoráveis a determinado ponto de vista. Na verdade, o que interessa para o corretor é a sua eficiência na escolha e na explanação dos argumentos com o fito de comprovar o seu ponto de vista. Então, o que se avalia na redação é isso. Qual é a sua capacidade de comprovar o seu ponto de vista e, consequentemente, de convencer o interlocutor circunstancial? O que é o interlocutor circunstancial? É o próprio examinador que vai avaliar a sua redação. Então, funciona assim, a banca dá um tema amplo e eu defendo o meu ponto de vista e tento convencer o meu examinador. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de texto, porque depois eu vou te dar um exemplo e você vai ver que é muito fácil, é muito tranquilo, não tem segredo para fazer uma dissertação argumentativa. Então, aqui está. Como é que se faz? Primeira coisa, introdução. Este é o parágrafo primeiro do seu texto. Este é o cartão de visitas do seu texto. É o parágrafo de abertura que é responsável pela apresentação do assunto. Então, faça uma declaração qualquer. O que é a declaração qualquer? Você pode apresentar um conceito, relatar um fato, dar uma definição, e isso vai servir para você situar o seu leitor no assunto de forma clara. Primeira coisa que você vai fazer, então, no seu parágrafo de introdução é exatamente situar o seu leitor de forma bastante clara no assunto sobre o qual você vai escrever.
Logo depois, você apresenta a tese que você tentará sustentar por meio do desenvolvimento, né? Então, você vai apresentar a tese a ser discutida, a ser consubstanciada nos parágrafos seguintes. Coloquei uma informação aqui para você. Deve-se fazer uma escolha prévia das ideias, dos argumentos que fundamentarão a tese e dividir isso em parágrafos. Caso você queira, pode relacionar esses argumentos de forma breve, tome muito cuidado, porque na introdução esses argumentos têm de vir de forma muito breve. E assim você já tem um arcabouço deste texto. Pela introdução, o examinador, né, o leitor do seu texto, sabe exatamente qual é a linha de raciocínio que você vai usar e fica muitíssimo mais fácil, não só para ele, como para você. Vamos ver como é que se faz, então, o desenvolvimento. Pus aqui, desenvolvimento é a parte fundamental da sua dissertação. Ela é a espinha dorsal do seu texto, em que você vai desenvolver o raciocínio por meio de argumentos convincentes para consubstanciar o ponto de vista inicial. Olha a observação que eu pus. Do desenvolvimento depende a profundidade e a coerência do texto. Normalmente as bancas dão textos de no máximo 30 linhas. A maioria das bancas hoje trabalha com textos de no máximo 30 linhas. Neste caso, o conselho que eu te dou é: abra 2 ou 3 argumentos que sejam fortes e decisivos. Argumentos fortes e decisivos, não é? Que serão suficientes para você sustentar a sua tese. E o que é essencial aqui, você vai abrir um parágrafo para cada argumento. Abra um parágrafo para cada argumento. O que a teoria reza? Que cada ideia deve vir em um parágrafo. Ora, cada ideia é um argumento, então você deve abrir um parágrafo para cada argumento. Vamos conversar um pouquinho sobre a forma de desenvolver os textos. No caso da argumentação, você vai ter que obedecer aquela estrutura formal de desenvolvimento. Então, você trabalha com determinados modelos de argumentação. Você pode trabalhar com a antítese, que é o contraste, a oposição entre ideias. Então, normalmente é quando a banca te dá um tema que cabe você apresentar os prós e os contras, o lado bom e o lado mal de algum assunto. É possível também você trabalhar com a relação de causa e consequência. Então, você abre 1 ou 2 parágrafos em que você apresente as causas do problema e depois você abre 1 ou 2 parágrafos nos quais você apresente as consequências daquilo e dá para você fechar o seu texto apresentando uma solução ou um fechamento simples. Em prova de concurso, normalmente não se pede nenhuma solução para os problemas, até porque normalmente são assuntos para os quais não existe tanta solução assim. Você pode também trabalhar com uma enumeração de razões. Agora, o que é preciso que você fique atento? É que é o seu bom senso que vai determinar qual é o tipo de desenvolvimento que você vai usar. Qualquer um deles dá para você utilizar nos temas. Agora, você precisa ver qual é aquele que você consegue produzir com mais segurança. Eu vou trabalhar ainda com vocês numa outra aula as maneiras de nós desenvolvermos a nossa argumentação. Então, eu vou te explicar como é que funciona a relação de causa e consequência, como é que funciona a contrastação de ideias, mas eu já vou te dar um exemplo aqui. Neste exemplo que eu vou te dar, nós vamos trabalhar com a antítese. Então, você já vai tendo uma noção de como é que funciona. E não se preocupe muito com a estrutura do texto. Preocupe-se em colocar argumentos que estejam bem consubstanciados. Normalmente, nas provas de concurso, o que o examinador busca é olhar conteúdo. É preciso a gente sempre lembrar que a modalidade de dissertação que se cobra num concurso, ela é muito diferente daquela que se cobra no vestibular, que se cobra no Enem ou em qualquer outro certame. Né? Na modalidade do concurso, eu costumo até dizer que é a mais fácil, é a mais simples que tem de se produzir. Porque numa redação para vestibular, o que a banca vai te cobrar? Originalidade, que você saiba construir ideias originais, que trabalhe com figuras de linguagem. No caso da modalidade para o concurso, não. Esse texto é pragmático, o olhar do examinador é muito pragmático. Então, o que ele vai buscar no seu texto? Apenas que você diga de forma clara, simples e limpa,
qual é o domínio que você tem daquele conteúdo. Então, é bem mais simples. Aí, como eu te falei, hoje nós vamos ver como é que se trabalha um texto por meio de uma antítese. Então, o que eu vou te explicar aqui é o desenvolvimento pela antítese. Vamos ver como é que funciona a conclusão deste texto. Então, eu pus aqui para você, ó. Conclusão é a parte final do texto em que você fará um arremate das ideias apresentadas. O que é este arremate? É um fechamento, né? Você vai fechar o texto. Minha canetinha não está funcionando muito bem, mas a base é esta. Você vai fechar o seu texto. Perfeito. Fechamos as ideias apresentadas e este fechamento precisa ser sucinto. O que isso significa? Precisa ser muito, muito breve, porque senão você não terá saído ainda do desenvolvimento do seu texto. A conclusão é uma forma de você mostrar ao examinador que você já explorou tudo o que tinha que ser explorado daquele assunto e que já está encerrando a conversação. Aí pus aqui para você, ó, de que forma essa conclusão pode ser elaborada? De duas formas, de duas maneiras. Primeira delas, olha que interessante, você pode fazer um resumo de todas as ideias que você discutiu. Faça um breve resumo de tudo que foi discutido. Ou então, você pode simplesmente fazer a retomada da ideia inicial, obviamente com outras palavras, que é para o examinador não te acusar de ser redundante. Então, se faz só uma retomada daquela ideia inicial, o que é a ideia inicial? A tese que você defendeu, que é para você fechar este texto de maneira coerente. Agora eu vou mostrar a você como é que nós vamos fazer este texto. O exemplo que eu vou dar a você aqui é o que foi cobrado recentemente pela banca CESP no concurso da Caixa Econômica Federal. Foi um concurso bastante comentado, você deve se lembrar, ele é recente e o tema foi muitíssimo interessante, muitíssimo fácil para as pessoas que estão lendo, que estão antenadas com o que está acontecendo no mundo moderno. A banca dá um texto motivador, né? Neste caso o texto motivador foi extraído, ó, do jornal O Estado de São Paulo. Vamos conversar sobre essa história de texto motivador. Raras são as bancas que aceitam que você utilize fragmentos do texto que elas te dão para ler no seu próprio texto. Fundação Carlos Chagas faz muito isso. Existem outras bancas pequenas também que aceitam que você utilize fragmentos do texto que a banca te deu. Mas, normalmente, o que se põe nos comandos das redações é utilizando o fragmento de texto como meramente motivador. Então, você tem que considerar que aquele texto é meramente motivador. O que isso significa na prática para você? Significa que você vai lê-lo, que você vai extrair dali o norte do seu próprio texto, porque você vai seguir aquela linha ali de raciocínio, mas você não pode usar absolutamente nada das informações que estejam ali naquele texto. Você não pode extrair nada. Você não deve sequer parafrasear. Muitos alunos meus me dizem, professor, e se eu tiver poucas ideias, eu posso parafrasear o texto motivador? Eu não aconselho a que se faça, porque existem examinadores que são muitíssimo rigorosos, criteriosos na cobrança do seu próprio texto. Então, ele não quer que você parafraseie. Por isso, ele diz meramente motivador. Então, que fique claro para nós, quando a banca põe, considerando que o texto é meramente motivador, eu vou apenas lê-lo para ter um norte para o meu próprio texto, sem utilizar nada do que nele esteja. Vamos ver qual é o comando aqui. Então, a banca diz, considerando que o texto tem caráter unicamente motivador, redija um texto expositivo argumentativo. Notem que aqui, ó, a banca pôs expositivo argumentativo. O que acontece quando uma banca me pede texto expositivo argumentativo? Ora, nós sabemos muito bem que uma tipologia se sobrepõe à outra. Então, se a banca diz expositivo argumentativo, o que eu sei? É que esse texto, em sua essência, será argumentativo. Eu posso expor algumas ideias no sentido de consubstanciar a minha argumentação, mas ele será essencialmente argumentativo, já que a argumentação se sobrepõe à mera exposição. Então, você já leu este comando, sabe que o texto é motivador, você não vai usar nada dele e sabe que você vai ter que produzir uma argumentação. O que isso significa para você?
é que você vai defender uma tese, defender um ponto de vista e procurar consubstanciar esse ponto de vista com o intuito de convencer o examinador. Aí a banca te deu o tema: impactos positivos e negativos dos avanços tecnológicos na vida moderna. Note que é um tema bastante fácil, porque afinal de contas ele está atrelado à nossa vivência cotidiana. Então você não vai ter muita dificuldade para fazer. Vou mostrar a você como é que nós vamos elaborar o nosso texto. Então ali está, como elaborar o texto. Neste caso, o próprio comando já direciona a argumentação para uma antítese. Professora, o que é uma antítese? Ora, anti quer dizer contrário, tese quer dizer ideia. Então, a antítese será exatamente a maneira que eu terei de desenvolver os meus argumentos. Eu vou trabalhar com os aspectos negativos e os aspectos positivos, conforme a banca ordena. Então, o primeiro parágrafo. O que tem o primeiro parágrafo? A apresentação do assunto e a defesa do ponto de vista. Faça uma declaração qualquer para situar o leitor no assunto sobre o qual vai escrever. Então, olha só a declaração que você vai fazer. De que forma os avanços tecnológicos interferem na vida da sociedade moderna? Tome cuidado de ressaltar tanto os benefícios quanto os malefícios. Afinal de contas, é isso que a banca te pede. Apresente o seu ponto de vista sobre o tema. Então, eu sempre aconselho aos meus alunos a fazer o seguinte: leia o tema e logo depois pergunte a você mesmo: o que eu sei sobre este assunto? Porque assim vai ficando mais fácil você desenvolver esse ponto de vista. O ponto de vista é exatamente o que eu sei sobre este assunto. Aí o segundo parágrafo, note que aqui já começa o desenvolvimento do seu texto. Mais precisamente o desenvolvimento do primeiro argumento. Olha o que eu apresentei aqui para você. Descreva os principais impactos positivos. O que você vai observar aqui? Que para sermos coerentes, nós vamos obedecer à ordem que a banca põe lá no comando. Então, se a banca me pede que fale primeiro sobre os impactos positivos, é isso que eu vou fazer. Descrever os principais impactos positivos que a tecnologia causa na vida do homem moderno e apresentar também as consequências disso, tanto a médio quanto a longo prazo. Manifeste o seu ponto de vista, fundamentando suas afirmações com exemplos. Então, veja bem, primeira coisa, você apresenta a sua ideia no início do argumento e depois você pode corroborar, consolidar essa sua afirmação por meio de exemplos, da citação de fontes que sejam fidedignas, confiáveis, da apresentação de dados estatísticos ou ainda com testemunhos de autoridade ou autoridades no assunto. O que são esses testemunhos de autoridade? Exatamente, pessoas que sejam reconhecidamente especialistas naquele assunto. Por que eu vou usar autoridades no assunto, os testemunhos dessas autoridades? É uma maneira de eu dizer ao examinador: olha, eu penso desta forma, mas existe alguém mais importante do que eu que pensa assim também. Então, isso acaba dando ao meu texto maior crédito. Terceiro parágrafo, você vai desenvolver o segundo argumento. O que a banca direciona você? Ela diz para você falar dos impactos negativos. Então, você elenca os principais impactos negativos advindos da presença ostensiva das inovações tecnológicas e as suas respectivas consequências na vida das pessoas. O que você vai observar? Que eu estou te orientando para que você trace um paralelismo entre as ideias. No segundo parágrafo, você apresentou os aspectos positivos e você fundamenta a sua ideia sobre esses aspectos positivos por meio de exemplos, por meio da citação de fontes, por meio de dados estatísticos ou utilizando testemunhos de autoridades. Terceiro parágrafo, elencou os aspectos negativos, apresentou o seu ponto de vista
E agora você vai fundamentar como por meio da exemplificação, da citação de fontes ou de testemunhos de autoridade no assunto. Aqui eu vou abrir um parêntese para conversar com vocês sobre isso. Muitas vezes os alunos em sala me perguntam: professora, a senhora acha que eu poderia forjar dados? Porque eu sei que o examinador não vai ter tempo para checar a veracidade disso. Eu sempre brinco com os alunos: não queira entrar no serviço público pela porta dos fundos. Porque quando a gente forja dados, é como se nós estivéssemos entrando pela porta dos fundos. E não há necessidade disso. O que eu pus aqui para vocês foi apenas sugestão. Sugestão. Se você se lembra de um testemunho de uma pessoa que seja emblemática naquele assunto, utilize. Dados estatísticos pode até ser mais difícil. Eu costumo dizer que quem lê muito, muitas vezes consegue se lembrar de alguns dados estatísticos que sejam mais relevantes, mais emblemáticos, e aí dá para a gente usar. Exemplos é bem mais fácil, porque você pode dar um exemplo de fatos do cotidiano. E citação de fontes. Fonte é que é o problema maior, porque muitas vezes as pessoas querem citar programas televisivos. Eu digo para os alunos: não façam isso. Procurem citar fontes que estejam consolidadas no texto escrito. Né? O jornal na televisão, ele é muito dinâmico e talvez ele possa te dar uma informação que não seja tão fidedigna assim. Tanto que, às vezes, no outro dia, eles até retificam o que disseram. Então, é muito complicado você citar jornais televisivos. Eu sempre digo aos meus alunos: citem fontes escritas. E citem fontes que sejam realmente fidedignas, que sejam confiáveis. Porque uma fonte que não é confiável, ela joga o seu texto na vala comum. Ela joga o seu texto no chão. A fonte fidedigna, a fonte digna, ela vai elevar o seu texto aos olhos do examinador. Então, tome muito cuidado. Mas, e professora, se eu não me lembrar de fonte, se eu não me lembrar de testemunhos de autoridade nenhuma, o que eu vou fazer? Não se preocupe com isso. O que o examinador vai olhar no seu texto é a segurança com a qual você desenvolve as ideias. É o domínio que você tem daquela informação. Então, você não precisa se preocupar se você não se lembrar da fonte. Não mencione, não há nenhum problema. A coisa é muito mais simples do que a gente pensa. Nós temos que ter segurança ao transmitir o nosso conhecimento, somente isso. Vamos ver aqui então. Olha a observação que eu pus aqui para vocês. Cabe iniciar este parágrafo com um conector gramatical de oposição. De que parágrafo nós estamos falando? Ora, eu disse a você, segundo o parágrafo, você trabalha com aspectos positivos. Terceiro parágrafo, você trabalha com aspectos positivos. Aliás, positivos no segundo, negativos no terceiro. Como é que você vai estabelecer a conexão entre estes dois parágrafos? Você vai iniciar o seu terceiro parágrafo com um conector de oposição, porque desta forma o examinador vai saber claramente que você está trabalhando com um contraste, aspectos positivos e aspectos negativos. Então eu te sugeri, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e assim você mostra de forma clara a ele qual foi a linha de raciocínio que você usou. Vamos agora para o quarto parágrafo, que é a conclusão. Vejam o que eu pus aqui para vocês. Dê um fechamento breve às ideias discutidas. É um arremate pequeno e olha o que eu te sugeri. Você pode arrematar a discussão desta ideia, deste texto, aspectos positivos e negativos, com uma ponderação sobre a conduta humana em relação aos contínuos avanços da tecnologia. E aí você vai mostrar para o seu leitor: ou o homem aprenderá a usar o bom senso para barrar os excessos, ou esta busca incessante pela novidade poderá torná-lo cada dia mais escravo. Porque se eu necessito de mais tecnologia, obviamente eu terei que trabalhar muitíssimo mais para pagar por ela. Então fica bacana que você feche o seu texto com esta ponderação. Ninguém é obrigado a fornecer uma solução para este problema, até porque é um problema bastante complexo para resolver. Aí vejam as observações que eu pus. Primeira, na modalidade argumentativa é necessário
Usar conectores gramaticais para estabelecer vínculos lógicos entre as estruturas, já que são as relações internas e a coerência entre as frases que garantem o sentido do texto. Na prática, são os mecanismos de coesão. O que são mesmo os mecanismos de coesão? Os elementos de ligação entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos. Também o uso de palavras abstratas, já que ali você discute ideias e que irão compor a estrutura básica da argumentação. Tome muito cuidado. Os mecanismos de coesão direcionam o examinador para a linha de raciocínio utilizada e as palavras abstratas traduzem ideias. Segunda observação importante, cuide para que os parágrafos de argumentação tenham um tamanho uniforme. Então, esses parágrafos deverão ter um tamanho uniforme. Você verá que quando eu for te explicar a dissertação expositiva, eu te direi que os parágrafos podem ter tamanho assimétrico, nenhum problema. Mas na argumentação, como a estrutura é mais formal, é bom que a gente utilize parágrafos de tamanho uniforme. Até porque você tem que pensar o seguinte: se você na sua argumentação abre um parágrafo para falar dos aspectos positivos e esse parágrafo tem apenas 4 linhas, abre um parágrafo para falar dos aspectos negativos e ele tem 12 linhas, o que o examinador, ao olhar para o seu texto, vai pensar? Que você tem mais domínio de um assunto do que do outro. Então, tome cuidado, dê a esses parágrafos um tamanho uniforme. Obviamente, eu não estou dizendo a você que eles têm que ter o mesmo número de linhas. É uniforme, pouquinho menos, pouquinho mais, sem problema. O que não pode haver é uma diferença gritante de tamanho entre os parágrafos. Olha o que eu pus aqui para você. É desta forma, por meio dos parágrafos de tamanho uniforme, que o examinador poderá se certificar de que foi dada a mesma atenção a todos os argumentos. Vou voltar aqui. O que eu estava falando para vocês sobre a argumentação? A diferença da argumentação para a exposição é que a exposição tem uma estrutura bem mais tranquila, bem mais flexível. Na argumentação você vai seguir aquela estrutura formal, mas não há nenhum problema. Abra o seu parágrafo de introdução, ele pode... Normalmente as bancas, a maioria delas vai te dar máximo de 30 linhas. Algumas dizem mínimo de 25, máximo de 30, as outras dizem apenas máximo de 30. Texto argumentativo, dificilmente a banca vai pedir a você que produza apenas 20 linhas. E você sabe que 20 linhas para uma argumentação ficaria muito complicado. Então, elas dizem máximo de 30. E o que eu te aconselho, como eu já tinha posto ali? Numa redação de máximo de 30 linhas, dá para você fazer um bom parágrafo de introdução de mais ou menos 5, 6 linhas, não é? Porque ali você vai situar o leitor, vai apresentar a tese. Você pode até, se quiser, apresentar de forma sucinta os argumentos, 5, 6 linhas são suficientes. Você vai gastar o quê? Umas 3, 4 linhas com a conclusão e não mais que isso, porque a conclusão ela é pouco importante, ela é só um fechamento do seu texto. Não gaste muitas linhas com ela e nem perca seu tempo com ela. O que é a parte mais importante do seu texto? Que eu te disse que é a espinha dorsal do seu texto, é o desenvolvimento. É para ele que estará voltada toda a atenção do examinador. Então, você tem que ser muito cuidadoso com esse desenvolvimento. E no desenvolvimento de uma argumentação, cabe a você abrir 3 parágrafos. Quando você trabalha com uma enumeração de razões, você pode usar 3 parágrafos. Você pode trabalhar com 2 parágrafos, quando você trabalha, como o exemplo que eu te dei, uma antítese, relação de causa e consequência. E é o ideal. Porque se você abrir, digamos, 4 parágrafos de desenvolvimento, eles ficarão muito pequenos, a ideia é muito sucinta e por isso ela vai ficar frágil. Então, o ideal é que você não faça um parágrafo de 4 linhas, que os seus parágrafos de desenvolvimento, que os seus argumentos tenham mais ou menos umas 7 linhas, eu acredito que já está de bom tamanho, eles vão ficar bem fortes, bem consubstanciados e vão te dar uma segurança maior. Necessariamente a sua nota será muitíssimo maior do que a de outros. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e pratiquem, porque a prática é que vai te levar ao caminho certo e ao sucesso. Até mais!